E para você não ficar com dúvidas sobre que afinal é essa medida chamada de MP do fim do mundo e o que é que ela implica, né? A gente está ao vivo com o advogado tributarista Vinícius Cacavalli, que vai nos ajudar nesse entendimento. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Vinícius, me conta então como é que você avalia essa MP em termos da legalidade dela e da adequação às normas tributárias vigentes aqui no Brasil? Bom, tributação é um fenômeno complexo e muitas vezes, ao alterar alguma forma de tributação, você pega as empresas de surpresa e isso pode ter impacto direto para o consumidor final, ou seja, pode impactar o aumento do preço de alguns bens e serviços que indiretamente vão ter um aumento de carga tributária. Então essa medida provisória, ela vem nesse contexto de encontrar lastro para a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, e o governo enxergou uma oportunidade ao impossibilitar as empresas de compensar créditos acumulados de PIS e COFINS com outros tributos que não sejam PIS e COFINS. Então, muitas empresas que têm créditos acumulados, em razão das particularidades das atividades, né? Algumas atividades, por exemplo, elas, quando compram o insumo, pagam PIS e COFINS, mas a saída do produto, ela não tem a tributação de PIS e COFINS, seja por ser destinado à exportação, que é desonerada, seja por ter uma isenção na saída. E o que as empresas faziam com esses créditos acumulados de PIS e COFINS? Utilizavam para pagar outros tributos, inclusive contribuições previdenciárias. E aí o governo, com essa medida provisória, sob o fundamento de que seria urgente e relevante, simplesmente vedou essa compensação dos créditos acumulados de PIS e COFINS com outros tributos que não sejam PIS e COFINS. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático é que a empresa que vinha utilizando créditos acumulados para pagar os seus tributos vai ter que agora encontrar uma outra maneira. Então vai ter que fazer o quê? Destinar ali caixa para pagamento em espécie de tributos. Por isso que dentre as diversas estimativas do governo, se estima aí um aumento de 29 bilhões de arrecadação, justamente para cobrir a defasagem causada pela prorrogação da folha de pagamento. O que é que a gente pode esperar assim, de impacto real nesses setores? Porque são vários setores que estão reclamando, né, da MP, a indústria, comércio, agronegócio, saúde. A gente tem como medir já de imediato como é que vai ser esses impactos? Ou ainda está muito ainda nessa expectativa de se a MP vai ser aprovada ou não? Rafael, a gente está no olho do furacão aqui. Todos os dias são muitas notícias. Hoje tem uma expectativa muito grande aí se haveria ou não a devolução dessa medida provisória, né, que é quando o Congresso Nacional diz não é relevante e urgente aqui, isso não deveria ser tratado por medida provisória, e aí ela para de produzir efeitos. Ao mesmo tempo em que a gente aguarda aí qual vai ser o desfecho da ação que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, se ele iria ou não suspender, em caráter liminar, os efeitos dessa medida provisória. De imediato, o que a gente ouve das associações e dos setores diretamente afetados? Vai ter aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos. Por quê? O setor do agronegócio ele é muito afetado por isso. Então, o setor do agronegócio é reconhecido por ser notadamente exportador, e o setor de exportação, como eu mencionei no começo, acumula muitos créditos. Se ele acumula muitos créditos, ele tem um planejamento de utilizar os créditos acumulados para pagar tributos, como o imposto de renda ou as contribuições previdenciárias, e a partir de agora ele vai ter que utilizar o caixa, isso significa que tem um aumento indireto de carga tributária, ou seja, haverá um aumento no preço do que é produzido por eles. Assim como ocorre com o setor de combustíveis, né? Tem diversas associações que já se manifestaram, indicando aí que a gasolina poderia ter um impacto direto entre 20 e 30 centavos. Ainda é tudo muito preliminar de se estimar. Mas o que podemos esperar é um aumento imediato no preço de bens essenciais. E nós sabemos, né, Rafael, que o combustível tem um impacto direto em toda a inflação, porque tudo que a gente consome é transportado, então o aumento de combustível onera o frete, onera toda a cadeia produtiva. Então, de imediato, o que se pinta é
um aumento no preço de produtos essenciais e, consequentemente, da inflação. Esse é talvez o principal ponto aí que tem que ser discutido junto com o ministro Fernando Haddad, tendo em vista que o aumento da inflação não é desejável aí no governo, ainda mais nesse ano de eleições municipais. E a gente sabe muito bem que aumento de qualquer coisa significa diminuição de popularidade e o governo não está podendo lidar com isso agora. Ministro, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Boletim Metrópolis. Obrigado, bom jornal aí.